Esse novo lançamento da Canon me surpreendeu bastante, a R8 e a R50. E eu tô bastante impressionado com o que essas novas câmeras vêm trazendo e o preço delas. E aí, será que essa câmera é pra você? Pra quem que são essas câmeras, né? Qual o diferencial delas e o que elas estão trazendo de novo aí com esse novo valor? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiac aqui. Galera, nesse vídeo eu trouxe duas novas câmeras que a Canon trouxe pra gente, a Canon R8 e a Canon R50 também. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas duas câmeras. Eu vou estar trazendo aí a minha opinião sobre elas como videomaker e também como fotógrafo. Mas antes da gente começar aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like aí, que isso vai me ajudar bastante. E a Canon veio agora com essa R8, essa câmera me impressionou bastante dos aspectos dela, eu já vi alguns reviews também, já vi da capacidade dela, a qualidade de vídeo e de foto e me impressionou bastante. Primeiramente porque está sendo incrível o que essas câmeras novas estão podendo fazer com grandes recursos e um tamanho bem pequeno. Eu pude comparar ela com a RP, ela é menor ainda do que a RP e sem dúvida uma das menores da nova linha R da Canon. Mas o que não faz muito sentido é o que a Canon vem fazendo, que é o lançamento, primeiro como ela fez com a R, depois veio a RP, depois a R5, a R3, depois lançou o R7, a R6, R10 e agora veio a R8, enfim. A Canon tá fazendo isso, a gente não entende muito bem porque tem essa numerologia, mas agora veio a R8. E essa câmera é bastante híbrida, ela é muito boa, tanto para foto quanto para vídeo. Mas como o preço dela veio um pouquinho mais baixo, a gente entende por que a Canon faz isso. Simplesmente ela tira alguns recursos que, por exemplo, a R6 Mark II já entrega pra gente alguns recursos. Ela é bem parecida com a R6 nesse sentido, mas lógico que eles tiraram alguns recursos para poder baratear a câmera e barateou bastante. Ela é $1000 mais barata do que a R6. Então, falando um pouquinho do design dela, né? Ela é um pouquinho menor, ela é um pouquinho diferente dessas outras, mas também lembra bastante toda a linha R, né? Mas de principal, o que ela traz pra gente é o sensor full frame, que é uma das coisas que para algumas pessoas é de grande importância. Para mim já não importa isso tanto. Isso pode trazer algumas vantagens sim, mas a qualidade em si dos sensores, hoje em dia você consegue fazer vídeos e fotos incríveis com sensores APS-C. Até câmeras de cinema têm sensores APS-C, que é um sensor um pouquinho menor do que os full frames, mas essa daqui veio com sensor full frame e é um sensor de 24.2 megapixels. E como eles fizeram algumas coisas para baratear, por exemplo, eles colocaram apenas um card slot, então você não consegue fazer o backup direto na câmera, você não consegue colocar dois cartões de memória direto, já fazendo o backup, dependendo do que você estiver gravando ou tirando fotos, né? Por exemplo, se você estiver fazendo um evento, um casamento que não acontece duas vezes e você precisa já fazer aquele backup, seria bem interessante fazer isso direto na câmera. E é por isso que algumas câmeras já têm dual card slots, né, que são duas entradas de cartões de memória. Então isso faz uma grande diferença para quem está gravando eventos como esses. Infelizmente eles tiraram isso dessa câmera, mas logicamente é para poder baratear o custo dela. Eles tiraram também o IBIS, né, que é a estabilização interna da câmera. Ela só consegue fazer a estabilização com a lente dependendo da lente que você tiver. Se a lente tiver estabilização, vai ter uma estabilidade bem melhor, com certeza. Então ela não tem o IBIS, não tem a estabilização interna, né? Ou seja, o sensor é fixo, não tem aquela estabilização que algumas câmeras já possuem. E com o obturador mecânico você consegue fazer até 6 fotos por segundo. E com o eletrônico até 40 fotos por segundo. Isso é bastante coisa, hein, galera? A bateria dela é uma LP17, é uma das baterias que várias câmeras da Canon utilizam, mas é lógico que é uma bateria um pouquinho menor, então você provavelmente vai precisar de mais algumas baterias. E falando agora um pouquinho de vídeo, ela entrega até 4K 60 FPS, o que para mim é um grande avanço aí para essas câmeras mais baratas. Para quem gosta de fazer vídeos em slow motion, isso é um grande diferencial aí, e eu adoraria ter isso na minha máquina hoje, pudesse fazer 60 FPS em 4K. Então eu acho que a Canon já veio também para derrubar um pouquinho a ZV-E10. É lógico que a ZV-E10 é bem mais barata, mas também
comparado com a R7, que tem o sensor cropado e tem a mesma capacidade, só que a R8 veio no mesmo valor do que a R7. Então é como se eles tivessem pegado a R7 e feito uma full frame dessa versão. E se você estivesse perguntando se essa câmera é para você, com certeza essa câmera foi lançada para quem quer entrar no mundo da full frame e não quer também investir tanto assim ainda. E com certeza os recursos que essa câmera tem, você vai conseguir entrar tranquilamente aí no mundo audiovisual, tanto para fotografia quanto para vídeo. É lógico que ela não é aquela câmera super poderosa que grandes profissionais utilizam ou poderiam utilizar, mas com certeza pode ser uma câmera de backup que um profissional tem, ou alguma coisa assim, é uma câmera que um youtuber pode ter também, e pessoas que querem entrar para um lado full frame e aprender bastante com esse tipo de câmera. E aqui no Brasil, ela vem com um valor aí de 7 a 8 mil reais, vai estar provavelmente ali na mesma faixa de preço do que a R7. Ela vem com tempo limite de gravação de 2 horas, o que na verdade não faz tanta diferença assim. Você provavelmente não vai gravar mais do que 2 horas, você também provavelmente vai ter que trocar a bateria ou o cartão de memória se você estiver gravando em 4K, por exemplo. Então esse tempo limite aí não acaba mudando muita coisa na sua vida. E eu acho que a partir de agora, todas as câmeras que vêm sendo lançadas aí, você com certeza consegue fazer um material muito bom com essas câmeras. Eu acho que é impossível você conseguir fazer um trabalho, alguma coisa muito ruim, lógico que com algumas habilidades, com qualquer câmera aí da atualidade. E agora vamos partir para a Canon R50, essa câmerazinha aí que a Canon lançou também, substituindo a M50, uma câmera um pouco mais antiga que muitas pessoas usavam para vlog, e com certeza a Canon lançou essa câmera com o intuito de fazerem pessoas utilizarem vlogs de novo, para pessoas que utilizam o YouTube, para mamãe e para o papai que querem tirar fotos, mas também não querem comprar uma grande câmera, fazer um grande investimento. Então eu acho que a R50 veio para esse tipo de pessoa. A R50 então vem com sensor APS-C com a nova linha de lentes RF da Canon. Não é uma câmera que eu utilizaria para trabalhos profissionais, mas sem dúvida é uma câmerazinha legal de ter no bolso. Pelo tamanho dela, é um tamanho bem reduzido para um tamanho de câmera, e também seria ótima aí para fazer vlogs e trabalhar com o YouTube, por exemplo. É uma câmera que vem bem mais barata e ela vai custar em torno de R$ 2.800 a R$ 3.000 reais aqui no Brasil, e ela já vem com Dual Pixel AF da Canon, esse novo sistema de focagem da Canon, que com certeza é muito bom para essas novas câmeras, tanto para foto quanto para vídeo, e ela também faz 4K em 30 fps. Para quem já quer entrar para o mundo 4K e não quer investir tanto também, quer apenas fazer o seu canal no YouTube ou também tirar fotos bem legais com uma câmera diferenciada e mais nova, com uma tecnologia diferente, sem dúvida essa câmera é para você. Mas até mesmo a Canon anunciou que essa câmera ela foi lançada com o intuito de pessoas simples que não querem utilizar o modo manual, por exemplo, só querem pegar a câmera e aproveitar o momento ali, tirar fotos e fazer os seus próprios vídeos, e não querem fazer isso somente utilizando o seu celular, por exemplo. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa aqui embaixo para mim um feedback do que vocês estão achando até agora e me diz se vocês gostariam de comprar a R8 ou a R50 aí e ter uma dessas câmeras no arsenal aí de vocês. E muito obrigado por assistirem o vídeo aí, tamo junto, até a próxima e valeu!